dia a todos e a todas que aqui se fazem presentes, você que nos acompanha pela TV Câmara e também pela internet, sobre a proteção de Deus e contando com a intercessão de São Francisco das Chagas, padroeiro de Taubaté, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro abertos os trabalhos dessa audiência que realizar-se em cumprimento ao dispositivo do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade da Gestão Fiscal, que afirma que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida do parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, o equivalente das casas de leis estaduais e municipais. Esta audiência compõe-se por duas partes. Na primeira, os representantes do Instituto de Previdência do município de Taubaté e também da universidade e suas fundações farão as suas explanações. Na segunda parte, ouviremos os senhores vereadores e, na sequência, os munícipes inscritos para tecer suas considerações ou fazer seus questionamentos referentes ao cumprimento das metas fiscais do período que compreende os meses de maio a agosto de 2017. No início das explanações, os representantes solicitam que todos os munícipes que desejam fazer suas perguntas pertinentes às metas fiscais do segundo quadrimestre de 2017, dirijam a servidora Larissa e o servidor Tiago, que estão aqui, para fazer suas inscrições. Compondo a mesa dos trabalhos, contamos com a presença do assessor de finanças da Universidade de Taubaté, professor Dr. Francisco de Assis Coelho, representante do Instituto de Previdência do município de Taubaté, a nossa presidente, a senhora Eliane Alves de Aquino, e sua diretora-geral, Nataline Colosimo. Pela Fundação Caixa Beneficente, os servidores da Universidade de Taubaté, contamos com a presença da professora Marlene Santiago, representantes da FAPET, também aqui o diretor tesoureiro, o professor Luiz Carlos Laureano da Rosa, representando a FUNAC, que é a Fundação de Artes, Cultura, Educação e Turismo e Comunicação da Unital, a professora Marlene também, representando a FUST, a Fundação Universitária de Taubaté, aqui representado pela sua contadora Silvia Martins Ferreira, e também a professora Ângela, minha querida amiga professora Ângela, que está aqui representando a FUNCABS também. Quero agradecer o Richardson, assessor parlamentar da deputada federal Poliana Gama, também o senhor Jair Gomes de Toledo, assessor parlamentar da vereadora Gorete, Benedito Machado, chefe de gabinete da vereadora Lorene, e também os funcionários desta casa. A professora Marlene está com um probleminha de saúde, então no momento que a gente vai fazer as apresentações, eu vou dar continuidade para que os professores que vão fazer a apresentação, então nós vamos mudar um pouquinho esse roteiro, para que os professores que já estiverem na tribuna possam dar continuidade das apresentações. Combinei isso com o IPMT, não há problema, né, Eliane? Passamos agora às explanações dos representantes das autarquias, institutos municipais, que vierem prestar contas relativas às metas fiscais do segundo quadrimestre de 2017. Apenas no intuito de garantir um bom andamento da audiência, faço as recomendações aos senhores para que mantenham cada apresentação um tempo de 10 minutos. Nesse momento, passo a palavra, então, ao professor Dr. Francisco de Assis Coelho, assessor de finanças da Universidade de Taubaté, que também fará a apresentação da FUNCABS.
vereador Carbone, presidindo a sessão, senhores representantes desta Casa Legislativa, os representantes das instituições públicas do município, senhores munícipes, telespectadores, em nome do professor Dr. Mário Celso Peloja, que não se encontra presente, ele está em São Paulo, num curso na Semesp, tratando exatamente de finanças e instituições de ensino, tratando de financiamento estudantil e reajuste de mensalidades. O demonstrativo de avaliação e cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2017 da Universidade de Taubaté. A Lei de Complementar número 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela estabelece normas de finanças públicas voltada à responsabilidade na gestão fiscal. E assim ela determina a apresentação da avaliação quadrimestral dos cumprimentos de metas estabelecido na LOA, na Lei Orçamentária Anual. Os números previstos e realizados pela Universidade de Taubaté, neste último quadrimestre, ou seja, segundo quadrimestre de 2017, e o acumulado no exercício 2017. A primeira coluna nós temos o qualitativo, ou seja, a nomenclatura, receitas, despesas, resultado primário. Na segunda coluna, nós temos as metas previstas para o exercício 2017. Aqui nós temos o realizado no primeiro quadrimestre, realizado no segundo quadrimestre e o acumulado no exercício 2017. E aqui o percentual do realizado no exercício sobre o que foi previsto para o exercício. Então, as receitas, despesas e resultado primário da Universidade de Taubaté, a receita total previsto para o exercício 2017, 226.636.000. Realizou-se no primeiro quadrimestre 53.594.000 e no segundo quadrimestre 59.817.000, totalizando do realizado 113.412.000. O que representa 50,04 pontos percentuais do realizado sobre o previsto. A receita primária para o exercício 2017, 222.936.000, foi realizado no primeiro quadrimestre 52.857.000, realizado no segundo quadrimestre 59.222.000 e o acumulado no exercício foi realizado 112.079.000, representando 50,27 pontos percentuais do realizado sobre o previsto para o exercício. A despesa total prevista para o exercício 2017, 219.570.000. Realizado no primeiro quadrimestre, 44.056.000. Realizado no segundo quadrimestre, 48.690.000. O realizado acumulado no exercício, 92.746.000, fazendo 42,24 pontos percentuais do realizado sobre o previsto. A despesa primária, prevista para o exercício, 208.270.000, realizado no primeiro quadrimestre, 40.545.000, realizado no segundo quadrimestre, 45.093.000, o realizado acumulado no exercício, 85.638.000, que representa 41,12 pontos percentuais do acumulado no exercício sobre o previsto. O resultado primário previsto para o exercício, 14.665.000, realizado no primeiro quadrimestre, 12.311.000, realizado no segundo quadrimestre, 14.129.000, realizado no exercício 2017, 26.441.000, que representa 180,30 pontos percentuais do realizado sobre o previsto. O resultado nominal e a dívida pública.
Resultado nominal previsto para o exercício 2017, 14.925.000. O saldo ao final do segundo quadrimestre, ou seja, final do mês de agosto, 31 de agosto, 5.778.000 negativo. Isso significa que reduziu, ou seja, essa redução aqui é positiva. Dívida pública consolidada, previsto para o exercício 2017, 79.052.000. O saldo ao final do segundo quadrimestre, 68.944.000. E a dívida consolidada líquida, prevista para o exercício, 65.013.000. O saldo ao final do segundo quadrimestre, 49.033.000, sendo também considerado um resultado positivo. A composição da receita realizada. No exercício 2017, acumulado até o final do segundo quadrimestre, nós temos a arrecadação com semestralidades, 84.180.000, que representa 74,23 pontos percentuais da receita total. Outras receitas correntes, que é o resultado da arrecadação com juros, multas, dívida ativa, 14.069.000, representando 12,42 pontos percentuais da receita total. A receita patrimonial, outras receitas correntes, outras receitas correntes, é uma correção aqui. Vamos lá. Transferências correntes. Convênios, normalmente, a grande maioria, a concentração é com a Prefeitura Municipal de Taubaté, 12,42 pontos percentuais. Aí sim, 14.069.000. Outras receitas correntes, 6.600.000. 9.600.000. Fazendo 8,47 pontos percentuais. A receita patrimonial, aluguel, lucro da EPTS, rendimento de aplicações financeiras, 2,78 pontos percentuais da receita total, realizado financeiramente 3.149.000. E outras receitas e serviços, são diplomas, atestados, cursos de extensão, pós-graduação, atendimentos das clínicas da universidade, 2,11 da receita total, que representa financeiramente 2.392.000. A composição, representação gráfica, né? Total previsto 226.636.000, aqui graficamente, para ficar mais visível, 113.412.000. Percentual de 50,04 pontos percentuais do previsto, do realizado sobre o previsto. A composição da despesa total da universidade. Gasto com pessoal e encargo, 65,83 pontos percentuais da despesa total, representando financeiramente 61.050.000. Outras despesas correntes, bolsa de estudo, fornecedores, gastos com expediente, 26,26 pontos percentuais, representando financeiramente 24.358.000. As amortizações, que a dívida que a universidade tem com o Instituto, representou 7,66 das despesas total da universidade. Financeiramente, 7.108.000 foi a amortização da dívida com o Instituto. Investimento, obras, equipamentos, 0,25 pontos percentuais da despesa total, financeiramente, R$229.000. A composição gráfica, previsto para o exercício, 219.570.000, o realizado 92.746, que representou 42,24 pontos percentuais do realizado sobre o previsto. São os números da Universidade de Taubaté, ao final desse segundo quadrimestre. Obrigado.
Agradeço. Se o professor quiser continuar para apresentar a FUNCABS. Perfeito. Quero agradecer aqui a presença do senhor Sérgio Ricardo Gonçalves, assessor parlamentar do vereador Digão. Serginho, né? A Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté. O demonstrativo de avaliação e cumprimento de metas fiscais do segundo quadrimestre do exercício 2017. A diretoria da Fundação é composta pela professora mestre Maria Ângela Petrini e diretora administrativa financeira, a professora mestre Marlene Ferreira Santiago. E a diretora adjunto, a funcionária administrativa Silmara Langanque Pinto. O objetivo da Fundação Caixa Beneficente é oferecer assistências e benefícios aos servidores da universidade, sendo eles ativos ou inativos. Os números previsto e realizado da FUNCABS no segundo quadrimestre de 2017. Receita total prevista para 2017, 5.567.000. Realizado no segundo quadrimestre, 1.522.000. O acumulado no exercício, 1.522.000. O percentual do realizado sobre o previsto, 27,35 pontos percentuais. A receita não financeira, 5.387.000 previsto para o exercício, foi realizado no segundo quadrimestre, 1.515.000. O acumulado, 1.515.000. O percentual de 28,13 representa o realizado sobre o previsto. A despesa total, previsto para o exercício 2017, 11.182.000, realizado 4.210.000, o acumulado no exercício 4.210.000 e representa 37,65 pontos percentuais do realizado sobre o previsto. As despesas não financeiras correspondem ao mesmo valor que todas as despesas foram não financeiras, e aí sim o resultado primário, 5.795.000 previsto para o exercício. Negativo. Por quê? Porque isso representa a transferência que a universidade faz para a fundação. Realizado no quadrimestre, 2.695.000. O acumulado no exercício, 2.695.000, que representa 46,50 pontos percentuais do realizado sobre o previsto. A representação gráfica prevista, 5.567.000 de receita, realizada 1.522.000. As transferências voluntárias da universidade, previsto 5.795.000, que é a diferença exatamente entre receita e despesa da fundação, já foi realizada até o quadrimestre, 2.700.000. As despesas, representação gráfica da despesa, 11.162.000, o realizado 4.210.000. Aqui nós temos as despesas orçamentárias da fundação por rubrica, por natureza. Pessoal em cargos, 45.892.000. A FUNCABS Saúde, que é o programa de saúde aos servidores, 2.599.000. Sul América Saúde, que são servidores que participam do convênio com Sul América, 826.000. Aposentadoria, isso é um grupo remanescente de 1992 ainda, que recebe pela FUNCABS, 50% da sua aposentadoria pela FUNCABS, 63.000. Seguro de vida, que oferece aos servidores, 98.000. Cesta básica, 263.000. Auxílio educacional, 57.000. Vale transporte, 232.000. E convênio
a utilização do SESC, R$ 540. E despesa administrativa, R$ 22.000. Aqui os programas que a FUNCABS tem representado graficamente, né, que acabei de falar os números de acordo com cada natureza de despesa. Aqui também, continuando, assistência à saúde, Sul América, seguro, funcionários, aposentados, a representação gráfica das despesas. Muito obrigado. São os números da Fundação Caixa Beneficente. Agradeço, professor. Acho que vamos passar todas as apresentações, aí a gente faz as perguntas. Nesse momento, passa a palavra ao professor Francisco de Assis Coelho, ao professor Luiz Carlos Laureano da Rosa, diretor tesoureiro da FAPET, que fará a apresentação da FAPET e também da FUNAC. Depois a gente passa para o IPMT. Bom dia para todos, composição da mesa, toda a mesa, todos estão nos assistindo também na TV Câmara. Então, eu vou apresentar aí para vocês, da FAPET, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Unital, o demonstrativo de avaliação e cumprimento das metas fiscais referente ao segundo quadrimestre do exercício 2017. E o nosso presidente é o professor Dr. Eduardo Edinor Enari. Bom, em relação, então, o previsto, né, que é o caso da LDO e da LOA, que está na LOA, né, nós tivemos realizado no segundo quadrimestre uma receita total de 454.460. E o previsto era 1.716 para o ano de 2017. Então, esse é no quadrimestre, e o acumulado, né, o realizado realmente em todo o ano de 2017, é 794.436. E isso aqui corresponde, obviamente, a 46,30% daquilo que foi previsto. Receita primária, mesma coisa, prevista para o ano de 2017, 1.566.000, realizado nesse quadrimestre, 439.670, e o acumulado no exercício no ano de 2017, 757.966, correspondendo a 48,40%. Em relação às despesas, o previsto para o ano, 1.856.000, realizado no segundo quadrimestre, 264.972, acumulado 799.969, que corresponde a 43% daquilo previsto. Aqui a despesa primária, a mesma coisa, né? Repetindo, 43,10%. E o resultado primário, nós tínhamos previsto aqui, né, não só as financeiras, né, parte financeira mais transferência da Unital, 290.000, e foi realizado 174.000, então, positivo. No ano, nós temos aqui, então, 42.003,49, que corresponde a 14,48%. Isso aqui colocado graficamente, então está aqui os 100%, que é aquilo previsto para 2017, né? E então realizado, aqui a receita, né, orçamentária, realizado, isso aqui no segundo quadrimestre, e os valores, então, acumulado de 2017. Separando aqui, então lá o caso da FAPET, nós só temos realmente as receitas de serviços, que são os projetos, e a receita patrimonial, que é a aplicação
né, os juros de aplicação do dinheiro. Então, isso aí corresponde aqui a 97% e a receita patrimonial 3%. Isso no primeiro quadrimestre. A mesma coisa aqui, só que agora no exercício de 2017, então, receita de projetos e receita patrimonial, 5%. Repetindo aqui o que aconteceu, né, da despesa orçamentária, que já foi dito na primeira transparência, previsto, sendo um quadrimestre, e aqui a despesa realizada, então, no ano. Então, nós temos dentro dessa despesa, no primeiro quadrimestre, então aqui o maior, né, esse 83%, são despesas com os projetos, né? Então, projeto FEIDO, Piramide, Garbanzo, então são projetos onde você recebe, obviamente tem que pagar. Então, isso aqui deu a R$219 mil. Aqui, 1%, as despesas com material de consumo, bolsa, estágio, pesquisadores até para usar nos próprios projetos, 9%, e outras despesas, luz, telefone, água, honorários, né? 18 mil, que corresponde a 7%. E isso aí, torno a repetir, no primeiro quadrimestre. Fazendo a mesma coisa agora para o exercício 2017, então mudou um pouquinho, 84%, despesas com material de consumo é 1%, bolsa, estágio, 7%, outra despesa, 8%. Então, são os números da FAPET. Okay? Se o senhor quiser já apresentar da FUNAC. Então, agora eu vou mostrar os números da FUNAC. A FUNAC, que é a Fundação de Artes, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação da Universidade de Taubaté, onde nós vamos mostrar também o demonstrativo de avaliação e cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre, né, do exercício 2017. E a diretora financeira é a professora mestre Marlene Ferreira Santiago. Então, essa é uma audiência pública, uma lei complementar 101, de 4 de maio de 2000, que fez a lei de responsabilidade fiscal. E esse é o segundo quadrimestre. Os objetivos da FUNAC é apoiar e desenvolver o estudo, a pesquisa, a gestão, o desenvolvimento, a produção e a divulgação das artes, da cultura, da educação, do turismo e da comunicação nas suas diversas modalidades. Então, está aqui o previsto para 2017, né? Está na LDO, na LOA, receita total de 16.615. Foi realizado 327,46, isso no segundo quadrimestre, e no ano, acumulado no ano, 946,76. Ou seja, foi realizado 5,70% em relação àquilo previsto. Receitas financeiras, não teve aplicação, era previsto 15 mil, como não teve, então nós não tivemos nada. Agora, a despesa total estava prevista 156.600. Foi realizado no segundo quadrimestre 8.047 e o acumulado no ano de 26.416, ou seja, foi realizado 16,86%. As despesas não são 156 mil, que é a mesma aqui, e repete, né, todos os valores. Tendo o resultado primário, que está aqui, transferência, né, da Unital e mais a receita financeira. Então, isso aqui é da transferência da Unital, foi realizado somente 8 mil, o acumulado 26 mil, e esse aqui corresponde a 18,80%. Coisa, agora graficamente mostrando, né? Então, isso aqui é o previsto, o realizado e
o acumulado aqui do ano. Mesma coisa, as despesas, isso aqui foi mostrado na primeira transparência. Então, isso é o que estava previsto, que foi realizado 10,52% em relação àquilo, e aqui já o acumulado 26,92%. Dividindo aqui as despesas, então nós temos aqui a participação, então, em eventos, 33%, em eventos 8%, aquisição de equipamentos 33%, outras despesas 18%, e serviço de terceiros, então, 41%. Isso aí. Essa é a prima pobre, né? O primo pobre, né? O valor de... Então, agradeço, professor. Não é tão pobre não, viu, professor? Está mantendo um diretor-presidente que é secretário em outra cidade. Isso é uma propriedade administrativa. Inclusive, fiz essa colocação agora. Estou mandando um requerimento para saber quem que é o presidente da fundação, porque se for o professor Felício, é improbidade administrativa para o professor Felício e para o professor José Rui Camargo. Não existe acúmulo de 2 cargos administrativos. Então, se ele for o presidente da fundação e tiver as aulas na fundação, isso é improbidade administrativa e eu vou denunciar ao Ministério Público, porque isso não pode ocorrer. Não é tão pobre. Não é tão pobre. Nós estamos pagando 24 horas aulas para um professor que é presidente de uma fundação e tem acúmulo de cargo. Isso é um crime. Então, quero já registrar aqui, já mandei para a minha assessoria, porque isso não pode ocorrer. Aí não há dinheiro que vença na universidade. Mesmo que tenha um caminhão de dinheiro na universidade, nós não vamos conseguir manter as nossas metas. Primeiro eu quero parabenizar, lógico, vamos entrar em outros assuntos, mas quero parabenizar a universidade, o professor aqui, Francisco, porque quando você vê o gasto com o pessoal caindo, é uma administração importante, né? Você pega lá, 75%, agora chegou a 65%, eu fiquei feliz. A hora que eu vi esse número, eu falei, graças a Deus, parabenizar o senhor, que a Pró-Reitoria de Finanças tem feito um trabalho maravilhoso nesse sentido. Mas a gente tem que se preocupar. Agora eu olho o orçamento da Funcabs, professora Ângela, perfeito. A gente consegue enxergar quanto de recurso tem, quanto que vai gastar, que forma que vai ser feito. Então é importante a gente ter esse contato. E outra, a senhora está fazendo milagre. Fazendo milagre com um orçamento que foi superestimado, a senhora está conseguindo dar conta. Inclusive tem uma suplementação para vir para esta casa para garantir os benefícios para os funcionários. Só para registrar isso, gente. São essas indignações que ficam. As pessoas falam, você tem contato com o reitor? Tenho, mas acabei de saber que o professor Felício é presidente da fundação. Isso não pode ocorrer, gente. Eu espero, porque senão nós vamos pedir que ele devolva todos os salários recebidos nesses últimos meses como presidente da fundação. Porque isso não pode ocorrer. Eu já fiz uma denúncia, inclusive no Ministério Público, dos secretários à época, que acumulava a secretaria e dava aula na universidade. O Ministério Público de São Paulo, inclusive, entrou em contato. Nós vimos umas situações e foi sanada essa situação. Agora, se tiver ocorrendo isso na universidade, o professor Felício, secretário de uma cidade vizinha e presidente de uma fundação recebendo por isso, eu posso afirmar categoricamente, porque foi eu que fiz a denúncia dos secretários à época. Isso é improbidade administrativa e a gente precisa correr atrás disso. Passa a palavra à senhora Silvia Martins Ferreira, que fará a apresentação em nome da FUST. Bom dia a todos. Bom dia aos colegas de mesa, aos que estão aqui presentes, vereadores, a quem nos assiste pela TV Câmara. Eu vou apresentar as metas fiscais da FUST em relação ao segundo quadrimestre de 2017. Demonstrativo de avaliação de cumprimento de metas do segundo quadrimestre, compondo, no primeiro quadro, a nomenclatura receita total, as receitas não financeiras, a despesa total,
as despesas não financeiras, o resultado primário, o resultado nominal, a dívida pública consolidada e a dívida consolidada líquida. A previsão para o ano, na Lei Orçamentária e na LDO de 2017, para a receita total, era de R$ 39.938.466. Foi realizado no segundo quadrimestre, R$ 10.826.633,93. Acumulado no primeiro e segundo quadrimestre, R$ 18.078.446,65, totalizando um percentual de 45,27%. As receitas financeiras são iguais às receitas totais, R$ 39.938.466, prevista na LDO. No quadrimestre foi realizado, no segundo quadrimestre, 10.826.000. No acumulado do primeiro e segundo quadrimestre, 18.078.000 reais. E em percentual, 45,27%. A despesa total prevista na LDO de 2017, R$ 41.108.466 reais. Realizado no segundo quadrimestre, R$ 12.114.983,47 reais. Acumulado no primeiro e segundo quadrimestre, R$ 24.025.364,76 reais. Acumulado em percentual realizado no primeiro e segundo quadrimestre, 58,44%. As despesas não financeiras são iguais às despesas totais, prevista no primeiro, na LDO de 2017, R$ 41.108.466 reais. Realizada no segundo quadrimestre, R$ 12.114.000. Acumulado no primeiro e no segundo quadrimestre, R$ 24.025.000, totalizando em percentual 58,44%. O resultado primário, que é a diferença entre a receita e a despesa, seria a transferência voluntária da Unital, prevista na LDO de R$ 1.170.000, o que foi realizado no segundo quadrimestre, R$ 1.288.369,54, acumulado no exercício, R$ 5.946.000, percentual de 508,28%. O resultado nominal, R$ 1.360.000, previsto na LDO. O realizado no quadrimestre, R$ 9.118.000. O acumulado no exercício, R$ 9.270.000. A dívida pública consolidada prevista na LDO de 2017 foi R$ 57.800.000. Foi realizado no quadrimestre R$ 62.462.000. Realizado acumulado no exercício, R$ 62.561.000. A dívida prevista na LDO de 2017, consolidada líquida, de R$ 56.755.000. Realizado no segundo quadrimestre, R$ 61.863.150 reais. E acumulado a dívida consolidada líquida acumulada no exercício, R$ 62.011.786,81. A composição da receita realizada no segundo quadrimestre de 2017. O convênio da FUST com a Unital correspondente a R$ 10.544.113,93. E a transferência voluntária de maio a agosto de 2017, R$ 282.500. O segundo quadrimestre, a composição da receita realizada em gráfico. Prevista no acumulado, 39 milhões, na LDO, 39.938.466, comparativo da receita prevista para o ano de 2017, o ano todo, e a que foi realizada só no segundo quadrimestre, R$ 18.078.466,65. A composição da despesa total.
Despesa com pessoal, 86,50%. Despesas com serviços prestados, 8,73%. Despesas financeiras, 2,40%. As despesas tributárias, 0,01%. Despesas com materiais, 1,12%. E as despesas gerais, 1,25%. Em outro gráfico, a despesa da FUST, despesa com pessoal em valores. Despesa com pessoal em encargos sociais, 10.479.037 centavos. Despesas com serviços prestados, 1.057.000. Despesas financeiras, R$290.000. Despesas tributárias, 1.194. Despesas com materiais, 135.800. E despesas gerais, R$151.268. Um comparativo da receita prevista com a receita realizada em relação ao segundo quadrimestre só. A prevista para o segundo quadrimestre era de 13.312.000 e a realizada só no segundo quadrimestre é de 10.826.000. Mesma coisa, a despesa fixada só, em relação só ao segundo quadrimestre, de maio a agosto de 2017. A despesa fixada para o segundo quadrimestre, 13.686.000, correspondente a 53%, e as despesas liquidadas, 47%, um total de R$12.114.000. Graficamente, o comparativo da receita total com a despesa total. A receita total foi, resultado primário, 47%, e a despesa total, 53%. Um comparativo entre todo o que for o gráfico total da despesa e o gráfico total da receita. Resultado primário, a despesa com pessoal, 10 milhões, despesas com serviços prestados, 1.057.000, as despesas financeiras, 151.000, as despesas tributárias, 1.194, as despesas com materiais, 1.057 serviços prestados. As despesas financeiras é 290.000. As despesas tributárias, 1.194. E as despesas com materiais, 135.000. Em comparação com o gráfico da receita de convênio com a Unital, 10.544.000, e das transferências voluntárias da Unital, 282.500. O gráfico da dívida consolidada, o saldo anterior, R$ 62.462, e o saldo atual, R$ 62.561.000. Isso é a demonstração da FUST. Agradeço a senhora Silvia. E agora passa a apresentação do IPMT. Bom dia a todos aqui presentes e a todos que nos assistem pela TV Câmara. Eu venho apresentar o cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2017 do Instituto de Previdência do município de Taubaté, que tem como presidente a senhora Eliana Alves Aquino de Campos, que está aqui presente. De uma receita total prevista para 2017 em 183.040.000, foi realizado no segundo quadrimestre 55.171.000, realizado no exercício 117.261.000, que representou um percentual realizado de 64,06%. Dentro dessa receita total prevista na LOA no ano passado, ainda foi previsto com o valor dos aportes conforme a Lei 355. E aí essa lei, durante esse ano, ela foi alterada, reduziu sensivelmente os aportes,
E a gente conseguiu ficar bem próximo da meta ali, em 64,06%, por conta da receita patrimonial, que é referente ao rendimento das aplicações financeiras. As receitas não financeiras, que são calculadas como sendo a receita total deduzida a receita patrimonial, que é o rendimento dos investimentos, prevista em 167 milhões e 40 mil, realizado no quadrimestre 44 milhões e 100 mil, realizado no exercício 93 milhões 221 mil, representando um percentual de 55,81%. Como aqui deduz a receita das aplicações financeiras, o percentual realizado ficou prejudicado aqui por conta da diminuição dos aportes pela Lei 404. A despesa total prevista para 2017 em 183 milhões e 40 mil, realizada no quadrimestre 45 milhões 146 mil, realizado no exercício 87 milhões 426 mil, percentual realizado de 47,76%. As despesas não financeiras têm os mesmos valores da despesa total, porque nós não temos juros para ser deduzido aqui na despesa não financeira. Nós temos, então, o resultado primário, que é o resultado da receita não financeira menos a despesa não financeira, prevista para 2017 em menos 16 milhões, realizado no quadrimestre menos 1 milhão e 46 mil e realizado no exercício 5 milhões 795 mil positivo. Embora no quadrimestre a gente tenha tido um resultado primário negativo de 1 milhão, no acumulado do exercício a gente ainda está positivo em quase 6 milhões de reais. Somente a título de ilustração, aqui no gráfico, a gente tem, então, a receita estimada em 183 milhões e 40 mil e foi realizado até o mês de agosto 117 milhões 261 mil. A despesa fixada em 183 milhões e 40 mil e realizada até o mês de agosto em 87 milhões 426 mil. Resultado primário, graficamente, nós temos ali a receita não financeira de 44 milhões e 100 mil, a despesa não financeira de 45 milhões 146 mil, que resulta ali no resultado primário negativo de 1 milhão e 45 mil. Bom, aqui nós temos a demonstração da receita de contribuição no segundo quadrimestre. Aqui, então, a receita de contribuição composta pela contribuição patronal, que é a alíquota de 22%, e a alíquota do servidor de 11%, que é descontada nos olerites de todos os servidores estatutários do município, e repassado aos cofres do IPMT. Então, de um total de 39 milhões 472 mil reais de receita de contribuição, a Prefeitura recolheu aos cofres do IPMT 26 milhões 630 mil, que representou 67%. A Câmara recolheu aos cofres do IPMT 1 milhão e 29 mil, que representou 2,61%. O próprio IPMT teve uma receita de contribuição de R$ 195.918 e a Unital recolheu aos cofres do IPMT 11 milhões 616 mil, que representou cerca de 30%. Dentro desse valor já está incluso o parcelamento de débitos que a universidade tem com o IPMT. Só gostaria de destacar que todas as entidades estão em dia com o pagamento das contribuições previdenciárias e, no caso da Unital, também está em dia os parcelamentos, os 4 parcelamentos. Desmembramento da receita arrecadada. Então, de um total de 55 milhões 171 mil, 11 milhões e 70 mil se refere à receita patrimonial, que são os rendimentos das aplicações financeiras. 35 milhões 875 mil referente às receitas de contribuições, alíquota de 11% e 22%. Cerca de 4 milhões e meio referente aos aportes para a cobertura do déficit atuarial, regidos atualmente pela Lei Complementar 404 de 2017. Cerca de 3 milhões e meio referente ao recolhimento dos parcelamentos de débitos da universidade e 131 mil reais referente a demais receitas, que são restituições diversas, juros e atualizações monetárias recolhidas aos cofres e também a compensação previdenciária. Despesa realizada, então, de um total de 45 milhões 146 mil, 44 milhões e 39 mil foi destinado ao pagamento de benefícios. Para inativos foi pago um total nesse quadrimestre de 36 milhões 367 mil e para pensionistas 7 milhões 672 mil.
1.105.000 foi destinado para o custeio administrativo do regime próprio, que são os recursos utilizados para funcionamento do IPMT. Então, a gente tem ali a folha de pagamento de ativos e os encargos em 506.000, material de consumo no quadrimestre R$7.000, serviços de terceiros, água, luz, telefone, internet, cerca de 51.000, o PASEP, 516.000, material permanente, R$2.200 e demais despesas, R$20.000. E, por fim, aqui, R$1.264 destinado ao custeio dos investimentos financeiros, que é para o pagamento de uma consultoria de investimentos que nós temos. O IPMT ele tem atualmente 8.783 segurados. Desse total, 6.415 são servidores ativos estatutários, 1.761 são inativos e 607 são pensionistas. Então, 73% do total de segurados são servidores ativos. Do total de ativos, que são 6.415, só a Prefeitura tem cerca de 80%, que são 5.065 servidores estatutários, Câmara Municipal 93 servidores, IPMT 16 e Universidade 1.241 servidores estatutários. Total de inativos e pensionistas, que são 2.368. Desse total, 1.576 são originários da Prefeitura Municipal de Taubaté, 35 aqui da Câmara, 20 do IPMT e 737 da Universidade. Bom, referente à receita patrimonial, que são os rendimentos das aplicações financeiras, nós temos aqui um rendimento no quadrimestre do nosso patrimônio de 11.070.000, 100% dos recursos estão aplicados no segmento de renda fixa. Os recursos são aplicados conforme legislação do Ministério da Previdência, toda uma legislação que regulamenta a aplicação dos recursos dos regimes próprios. Nós temos um comitê de investimentos responsável pela gestão desses recursos, tem representantes nesse comitê da Câmara, da Prefeitura e da Unital, justamente para que os servidores dê conhecimento aos colegas de como o recurso está sendo gerido. No site do IPMT, quem entrar lá também pode acessar documentos dos investimentos, que são obrigatórios por lei de estarem lá, pode acessar lá que tem tudo no site. Evolução patrimonial no segundo quadrimestre. Então, no final de abril, dia 30 de abril, a gente tinha um patrimônio de 259.037.000. Finalizamos em 31/8 em 269.239.000. Então, nesse segundo quadrimestre, teve uma evolução patrimonial de 10.202.000. Esse valor aí é composto de 11.070.000, que foi o que eu apresentei de rendimento dos investimentos, só que, entretanto, teve uma descapitalização aqui de R$868.000, porque nesse período a receita foi menor do que a despesa e a gente teve, infelizmente, que descapitalizar esse valor. E, entretanto, a evolução patrimonial no exercício foi a seguinte. Então, 31/12/2016, a gente tinha um patrimônio de 239.872.000. Finalizou 31 de agosto, 269.239.000, que representou uma evolução patrimonial no exercício de 29.367.000. Desse total, 24.040.000 é o rendimento dos investimentos e 5.327.000 é sobra mensal de caixa acumulada no exercício. Então, aqui, embora no segundo quadrimestre tenha tido uma descapitalização, no acumulado do ano a gente ainda tem essa gordura. Essa gordura aqui foi possível porque o mês de janeiro e o mês de fevereiro, os aportes para amortização do déficit atuarial ainda foram recolhidos em conformidade com a Lei Complementar 355. No meados de fevereiro, a Câmara aprovou a Lei Complementar 404, que reduziu sensivelmente os aportes. E aí, a partir de março, a gente começou a ter ali, bem apertado, receita e despesa. Só complementar aqui. Esse rendimento dos investimentos aqui, ele representa um percentual de rendimento de cerca de 9,81%. E a gente os regimes próprios têm uma meta atuarial todo ano para cumprir, que é IPCA mais 6% ao ano, que o Ministério da Previdência coloca isso para a gente. E essa meta atuarial está acumulada em 5,5%. Então, a gente está quase o dobro dessa meta atuarial. É um trabalho do Comitê de Investimentos. Também não depende só da gente, porque tem cenário econômico e político que pode balançar dependendo do que ocorre.
Finalizando aqui a distribuição dos recursos por instituição financeira. 49% do patrimônio está aplicado em fundos de investimento da Caixa Econômica Federal, num total de R$ 131.528.000. 33% aplicado em fundos de investimento do Banco do Brasil, no total de R$ 87.672.000. 12% aplicado em fundos de investimento do Santander, no total de R$ 33.554.000. E 6% aplicados em fundos de investimento Bradesco, num total de R$ 16.483.000, então perfazendo o nosso patrimônio de cerca de 270 milhões. Obrigada pela atenção, eu estou à disposição para quaisquer esclarecimentos. Agradeço a apresentação da Nathalie, do Instituto de Previdência, e passo a palavra então agora aos senhores vereadores. Vereadora Lorene, que se faz presente. Obrigada, vereador Douglas. Bom dia a todas e todos aqui presentes. Cheguei, não dei oi à mesa, na pessoa do vereador Douglas. Eu saúdo todos aqui presentes. Eu quero trazer um questionamento que é emblemático, mas deveria ser simples, para a universidade. A exemplo do IPMT, que sempre nos alegra aqui com a sua apresentação e com a nossa capacidade de poder compreender a fonte das receitas, a execução de uma forma clara. Eu tenho um questionamento com relação, e que eu tenho nas anotações aqui também, é recorrente, porque fiz o mesmo questionamento sem clareza também na primeira audiência deste ano de metas fiscais, lá em 31 de maio. Que é a dívida da FUST, né? A gente tem ali, se puder, inclusive retomar na tela a apresentação, para que a população também possa acompanhar e a gente possa falar um pouquinho dessa dívida, entender. E aí algo que eu falei, inclusive na audiência pública que nós fizemos aqui na casa, né, conclamada pelos alunos, que a universidade não se fez presente para debater. A gente gostaria de saber a capacidade futura, né, de financiamento das necessidades dos alunos, da comunidade acadêmica, e entender de que forma a universidade se planeja para, dentro da realidade fiscal orçamentária de hoje, poder, em algum momento, atender esses anseios de melhorias na infraestrutura, enfim. O vereador Douglas citou, inclusive, na tribuna, o prefeito havia adiantado no dia dessa audiência pública que no projeto de recuperação de créditos, né, perdão de juros e multas, vai se incluir esse artigo, através do vereador Douglas, liderança do prefeito, para que se amarre a recuperação desse crédito às melhorias, algumas melhorias demandadas pelos alunos, né? E aí o que a gente falou naquele dia, e que eu questiono aqui para vocês também, o segundo ponto então, com relação às aplicações financeiras. Vocês viram aqui, mais uma vez eu cito o IPMT, a gente vê com clareza onde está aplicado, o que está aplicado. E eu e a minha assessoria, a gente identificou no balanço patrimonial da universidade relativo ao exercício de 2016, um ativo realizável a longo prazo que, por definição da Secretaria do Tesouro Nacional, das instruções financeiras orçamentárias que as instituições públicas têm que seguir, ativo realizável a longo prazo significam aplicações financeiras de longo prazo, depósito bancário, enfim. Quando a gente olha lá a análise de receitas correntes da universidade, documento oficial divulgado lá no site pela própria universidade também, na classificação 1320.000000, a gente tem receita de valores mobiliários, 4 milhões, que a gente entende que seja o rendimento dessas aplicações que eu estou falando para vocês. Por que eu digo entendo? Porque, mais uma vez, somos o coro aqui, não temos clareza, especificidade, atendimento a alguns princípios orçamentários inerentes às instituições públicas para que a gente possa acompanhar com qualidade. Então, eventualmente, a gente pode não entender alguma coisa, mas porque não dá para saber, né? Então, eu gostaria que vocês pudessem falar, por gentileza, a senhora Silvia, representando a FUST, deixar claro para a gente, mais uma vez, a questão da dívida da FUST.
e que é um valor ali expressivo, inclusive a gente tem um resultado primário negativo, né, e um percentual ali em 500%, que até para quem é leigo é muito difícil a gente compreender esses balanços, né? Eu também não sou da contabilidade, a gente luta aqui para aprender, para entender, e o melhor de tudo e o objetivo principal é fazer a população que acompanha, que é dona desse patrimônio que é a universidade, possa entender também, e os alunos que contribuem para o funcionamento e manutenção dela. Então, a dívida e depois o ativo realizado a longo prazo, a gente entende aí que a universidade deva ter uma aplicação no valor de 64 milhões de reais. E aí é o que é incondizente, né? Porque a gente tem uma aplicação de 64 milhões e não está conseguindo fazer algumas melhorias de infraestrutura básica, computadores, salas de aula com teto caindo, enfim, são as melhorias que os alunos vêm pedindo, além de outras com relação aos funcionários e aos professores. Então, são essas duas questões, principalmente. Obrigada. Bom, respondendo, eu vou tentar ser o mais clara possível. Caso não entenda, pode repetir a pergunta. Na verdade, o que acontece? Essa dívida são várias ações que foram ajuizadas com a FUST de vários anos, e no valor da causa é um valor muito expressivo. Tem várias ações assim que foram movidas contra a FUST, de 2 milhões, 3 milhões, e agora, em 2017, teve até, acho que agosto, vários processos que a FUST foi vencedora, então foi dado baixa, então esse resultado nominal também interfere, porque foram várias baixas de processos, e nessa dívida pública tem um valor, né, das várias ações, que na verdade é um valor fictício em relação ao que pode vir a realizado, porque aí está incluído todas as demandas cíveis, trabalhistas, que foram ajuizadas, tem de 2010, tem antes até da cisão da FUST com o hospital, tem de 2006, então são várias ações. Então, na verdade, esse valor ele pode ser bem reduzido, porque é uma previsão que a gente tem no balanço em relação às ações que são ajuizadas em face da FUST. Então, não necessariamente vai ser esse valor que a FUST vai ter que se dispor. Não sei se foi clara. Porque é dívida sem prazo de definição de execução. Então, ela pode vir a ser concretizada ou não, mas ela, né, a gente consta no balanço essas contingências. E por que a previsão, dona Silvia, por que a previsão ela vem aumentando? Eu anotei aqui no primeiro quadrimestre a dívida líquida aumentou quase 4 milhões de um quadrimestre para outro. E aqui a gente vê aumento mais uma vez no realizado do quadrimestre. Então, os valores, além dos valores das ações, tem uma dívida que a FUST tem do INSS, quando houve a cisão da FUST com o hospital. E esses valores, por orientação do próprio Tribunal de Contas, a gente é obrigado a atualizar, independente do resultado ser positivo ou negativo. Então, essa variação, na verdade, é a variação da atualização do débito. Então, essa atualização a gente faz com base no sítio da Receita Federal, com variação da Selic. Então, essa variação, provavelmente essa projeção vai acrescentar até finalizar esse processo. Agradeço. Agora, não sei quem vai responder pela universidade. Vereadora Lorena, eu peço Vossa Excelência que assuma os trabalhos aqui, só para atender o munícipe rapidinho. Claro. Já volto aqui. Tá ótimo. O professor vai responder pela universidade? Quanto à questão de melhoria de estrutura para alunos, o que vai ser feito, essas coisas, onde vai ser aplicado, principalmente, o programa de recuperação de crédito. Eu tenho a destacar, pelos números que foram apresentados, que nós,
gestores públicos, nós temos que nos adequar à arrecadação. Uma coisa é nós temos o orçamento, que deve ser muito bem previsto, é claro, né? Receita muito bem estimada, para que você tenha a fixação de despesa também adequadamente. Mas, na prática, na execução, nós temos que nos comportar de acordo com a receita. E o número apresentado aqui, nós conseguimos realizar até o final do quadrimestre 50% das receitas. Consequentemente, nós temos que trabalhar a despesa para que não haja depois descumprimento à lei de responsabilidade. Então, os números apresentados foram 50 de receita e 42 de despesa. Por que essa diferença? Porque no final do ano nós temos uma maior despesa, com 13º, com gastos que ainda não foram realizados, que acumulam no final do ano. Então, isso nós somos obrigados por lei de ter essa gestão. A questão do programa de recuperação de crédito, que esta casa vem estudando, já está até condicionado o que arrecadar para ser investido na estrutura da universidade. Então, esperamos que realmente tenha aí uma eficácia e que a gente consiga transformar isso em melhorias da universidade. Quanto ao ativo de aplicação de longo prazo, que a vereadora Loreni citou, no caso de longo prazo significa que a expectativa de recebimento, de retorno, ou seja, de converter isto em liquidez, seja no mínimo acima de 12 meses. Tá? Então, neste caso, o que nós temos lá são as dívidas ativas. Tá? Por que as dívidas ativas? Porque isso normalmente é negociação, vem na hora dos programas de recuperação de crédito, judicial. Então, nós não temos aquela expectativa de giro rápido, né? Quando nós temos expectativa menor, aí sim estará no curto prazo. Então, quando a gente vê que longo prazo é alguma coisa que não consiga converter, né, em curto prazo, ou seja, num período inferior a 12 meses. Tá? Neste caso, nós temos as dívidas ativas, que são créditos que a universidade tem a recuperar. E a receita de... Obrigado, professor. Mas quanto às receitas de valores mobiliários, que vem tendo anualmente e somam um valor de 4 milhões aproximadamente, de onde vêm, então, essas receitas? As receitas de valores mobiliários, nós temos aqui as participações, né, no lucro da IPTS, que a universidade possui a empresa de prestação de serviços, né, tecnologia, e o resultado, parte desse resultado, né, parte fica acumulado para o futuro da instituição e parte isso vem para a universidade em forma de participação de lucro. E temos também a remuneração dos valores aplicados no banco, ou seja, os saldos disponíveis, o capital de giro, vamos dizer assim, da instituição, ele tem que ser aplicado, ele não pode ficar em conta corrente. Nós temos aqui previsto 4 milhões e 100 e nós temos realizado aqui, arrecadado até agosto, 1,5 milhão. Então, foi previsto 4,100, mas nós temos uma arrecadação até agosto de 2017 de 1,5 milhão. Eu agradeço, professor. Antes de passar para o seu Jair, assessor da vereadora Goretti, que quer fazer um questionamento, eu me preocupo, queria registrar, com a, na verdade, falta de realidade mesmo. Até na palavra da professora Silvia, quando tratou da FUST, disse que acaba sendo um pouco fictício a expectativa de arrecadação, então, na verdade, de dívida, porque são sentenças judiciais e a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, é uma previsão. E tem coisas sobre as quais a gente não tem controle realmente, mas a gente se preocupa com relação a outras questões e que a gente entende que sim, poderia haver um planejamento da universidade, e é o que a gente gostaria de conhecer, a sociedade, né? Para que a previsão de inclusão e manutenção de benefícios de funcionários e quem sabe o reajuste, na verdade não o reajuste, mas o devido aumento, um plano de carreira para os servidores, nos quais vocês aqui
aqui presentes se incluem também, que a gente sabe que é bastante defasado, para que pudesse haver um plano financeiro em que a gente pudesse identificar essa possibilidade no futuro, né? Seja qual for o horizonte temporal possível, não tem problema, mas a gente precisa identificar que há um problema que a gente não consegue fazer hoje, mas em quanto tempo vamos conseguir fazer, né? Toda a comunidade acadêmica, acredito, espera por isso, e a gente não enxerga, e vocês me desculpem a sinceridade em dizer, a gente não enxerga por parte da instituição a prioridade nisso, capacidade e vontade em nos mostrar, né? Em assumir esse problema, porque a gente não vê no orçamento uma previsão real de investimento, né, nos bens imóveis da universidade, que são os prédios, né, a possibilidade de reduzir o pagamento da dívida com o IPMT, que é uma justificativa que sempre se alega aqui também, que onera bastante o orçamento, né? E estava ali também nas minhas anotações, foi dito aqui nessa audiência no primeiro quadrimestre. A gente tem o IPMT daí como um vilão, mas é uma dívida, tem que pagar, né? E aí o que a gente pode fazer em gestão financeira orçamentária para, quem sabe, pagar essa dívida? A gente já especulou diversas vezes a questão de vender patrimônio, né, para poder pagar a dívida com o IPMT e sobrar um pouco mais de dinheiro para poder fazer gestão e planejar essas melhorias que a universidade demanda, né? Então eu registro aqui que eu sinto a ausência disso. Essa não é uma audiência de planejamento, e só para vocês apresentarem resultados. Fica difícil enxergar os resultados num planejamento em que a gente também não vê muito real. Ele está ali justinho, despesa e receita, né? O professor Mário Peloja tem falado isso também para a gente. Em outras oportunidades, em reunião, pude conhecer um planejamento um pouco mais detalhado que ele nos mostrou, e que mostra que a universidade está vendendo, né, o almoço para comprar a janta. Então, tá ali justinho, mas até quando nós vamos viver assim, né? Até quando a instituição Universidade de Taubaté pretende não assumir que temos problemas de ordem financeira? Sugeri aqui que talvez por uma questão de mercado, né, de concorrência, tivessem caído as matrículas, o número de alunos pagantes que mantém, né, a universidade. E não, né, na primeira ocasião, uma audiência que a gente teve esse ano aqui também, o reitor disse, não caiu. Mais uma vez eu digo, legal, não tenho capacidade de conhecer esses dados e informações, porque a universidade não dá publicidade para isso e não divulga. Então, que bom que você está me dizendo que não caiu o número de alunos. E se não caiu, a gente sabe que tem inadimplência, que houve também toda uma questão de tornar a universidade semestral, o que acaba sendo um freio e contrapeso aí para a questão dos não pagamentos também, das dívidas, porque aí o aluno não consegue se rematricular para o semestre seguinte, não expande tanto essas dívidas, né? Mas se não reduzir o número de alunos, se a gente está recebendo valores de matrículas, a gente só está sobrevivendo, é o que a gente vê da Universidade de Taubaté. Mas nós precisamos enxergar por parte da instituição a intenção e a vontade em tratar amplamente desse assunto, em assumir que temos esse grande problema e como vamos fazer, então, para melhorar essa condição, né? Eu agradeço, só um registro mesmo, um desabafo até. Espero nas próximas audiências e, inclusive, no processo de votação do PPA, eu registro aqui que vou fazer coro para a gente poder enxergar um PPA mais real do que o que a gente enxergou aqui e foi discutido nas audiências públicas na semana passada, sob pena de votar contrariamente, para que se possa refazer com dignidade da forma como a sociedade taubatiana, os alunos, funcionários e a comunidade acadêmica merecem enxergar num horizonte de 4 anos o que é que se pode esperar da universidade, tá? Agora eu passo a palavra para o senhor Jair. A vereadora presidente Lorene, bom dia a todos os representantes das entidades. Bem, na verdade, o questionamento são referente aos apontamentos de duas instituições, né? O caso da FUCABES, que o professor Francisco colocou, e o caso
FUNAC, colocado pelo professor Laureano. Tanto uma quanto outra instituição, a gente percebeu uma diferença muito grande entre o previsto e o efetivamente realizado. No caso da FUNCABS, ela realizou efetivamente apenas 27,35% do previsto. E no caso da FUNAC, não foi a diferença maior ainda, apenas 5,70% do previsto. Então, nesses dois casos, né, tanto um quanto um para o outro, eu gostaria de saber, de ambos representantes aí, a que se refere cada caso, né, de ter uma diferença tão grande entre o previsto e o realizado. Muito obrigado. Quanto à questão do realizado da receita, 50%, o que pensando linearmente seria 66%, na apresentação da LDO para 2018, nós destacamos bem isso, que a gente vem observando nos últimos 3 exercícios, que é o que determina a legislação, e nós projetamos com uma pequena redução, ou seja, um pequeno ajuste. Se você pega um orçamento passado e pensa que vai ter uma correção de 4,5%, que é o que o governo coloca, e nós temos que pensar no realizado passado e ajustar, porque se a gente continuar fazendo assim, vai ter sempre essa consequência. Então, neste próximo orçamento, se você comparar com o passado, vai ter um ajuste para baixo para ele se tornar mais realista, tá? Essa questão da gestão, como nós falamos, a vereadora Loreni acabou de destacar, de planejamento e realização, como eu disse, nós temos a legislação que nos coloca limite e nós temos que ajustar aquela arrecadação. Seria ideal se a gente arrecadasse. Agora, investimento, ou ele está previsto dentro disso, ou então a gente precisa de crescimento, que manteve o mesmo número de alunos, mas fornecedor todo está subindo. Se nós estamos no mesmo número de alunos e o fornecedor está subindo, então nós temos que ajustar a isso. O ideal que tivesse um aumento de alunos. Aí sim, eu acho que a gente poderia destacar isso. Porque enquanto estamos corrigindo a receita e automaticamente a despesa acontece, e muitas vezes até num percentual superior à correção das mensalidades, aí nós temos que realmente cortar algumas coisas e nós ficamos limitados, principalmente no investimento, que como o professor Mário falou, destacado pela vereadora Loreni, chega a situação que a gente tem que vender o almoço para poder jantar. Claro que temos que tomar iniciativa e resolver isto. Então, ou você cresce, ou você reduz a estrutura para conseguir investir e ter uma estrutura adequada. Obrigado. Seu Jair, quer falar mais alguma coisa? Bem, da parte dele, correto, né? Compreensível. Agora, então, com relação ao professor Laureano, né, que tinha uma receita inicialmente prevista de um valor de 16.615, e, na verdade, o realizado foi apenas 5,70% do que estava efetivamente previsto na receita. Bom dia a todos. Vou tentar responder. Hoje eu não estou muito bem, por isso que eu não fiz parte da mesa. O seguinte, a FUNAC, no ano passado, quando ela elaborou o seu planejamento para o exercício 2017, nós tínhamos a ilusão, na verdade, de que nós fecharíamos alguns convênios com as prefeituras regionais para conseguirmos, então,
tratar da difusão da música, do teatro, da dança, principalmente, que a gente tinha até uma conversa com o Balé da Cidade, aqui da Prefeitura de Taubaté, e isso não se concretizou esse ano. Posso até indicar que um dos motivos foi também o afastamento do professor Felício, né? Que foi responder na Prefeitura de Guaratinguetá. Ele consta como presidente da nossa fundação, mas efetivamente ele não está trabalhando. Então, aí ficou prejudicado porque eu não sou uma pessoa das artes. Eu não sou uma contadora. Então, para mim, eu cumpro o meu dever de tratar o orçamento como uma meta a ser alcançada, mas, no entanto, não depende de mim a assinatura desses convênios e as tratativas para que isso ocorresse. Então, nós estamos mesmo trabalhando, fazendo o mínimo necessário, que é manter a FUNAC funcionando com seus custos normais de consumo, de consumo de água, luz, telefone, de pagamento de contador. Então, nós não temos, o nosso último convênio terminou em abril, que era com o núcleo de ópera, né, da Mary Oliveira, e terminado, então, o prazo daquele convênio, não houve mais nenhum convênio novo assinado. Por isso que a FUNAC está nessa situação. A gente previu, então, uma receita de serviço e também o repasse da Universidade de Taubaté. Os repasses ainda não foram efetuados, porque também nós não temos despesas a serem pagas nesse período até o final desse ano. Então, nós estamos nos mantendo, tá? Em função disso. O professor José Rui pretende indicar um novo presidente para a fundação e, quem sabe, voltamos às tratativas com as prefeituras regionais. Era isso. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. O professor Assis falou aqui, né, e reconheceu a necessidade de se reduzir despesas, então, da estrutura da universidade, uma vez que ainda que se mantenha o número de alunos, contribuintes, pagantes, os valores de contratos foram reajustados e tudo mais. Eu me lembro do vereador Digão, a gente tem aqui o Serginho da assessoria representando, que nessa semana mesmo mostrou aqui alguns valores questionáveis do portal da transparência da universidade, de contratações, né? Então, a gente acredita aqui, enquanto Poder Legislativo, fiscalizador, que vocês precisam realmente, professor Assis, como reconheceu aqui muito bem, tratar com uma austeridade a gestão e a qualidade do gasto. Eu tenho acompanhado em específico uma licitação de segurança que, de forma muito questionável, a gente está abrindo mão do menor preço, que é o que é previsto, né, na lei da licitação, desclassificando por critérios questionáveis a empresa que venceu no menor preço em detrimento de outra, que já está há muitos anos, inclusive, trabalhando na universidade. Então, fica aqui o registro, o pedido desse Poder Legislativo fiscalizador para que haja uma austeridade na gestão, na qualidade do gasto, para que se possa rever, e é este o planejamento, inclusive, que a sociedade gostaria de ver, de que ações vai empreender a Universidade de Taubaté, com todos os seus profissionais, professores respeitados e com amplo conhecimento e capacidade que a gente acredita de fazer e exercer gestão para que se reduza alguns custos que possam ser excessivos, né? A questão do número de pró-reitorias, da infraestrutura, a gente sabe que os pró-reitores têm acumulado cargos, mas tem toda uma infraestrutura aí disponível de secretaria, de materiais, enfim. A própria questão dos prédios. A gente precisa e a gente quer conhecer as intenções da universidade para o futuro. Já me foi dito que, não, vereadora, imagina, nós somos uma universidade, nós temos um planejamento. Temos e não é apresentado. A sociedade não conhece, então realmente é como se não tivesse. Para mim não adianta, né? E para todos que nos acompanham, funcionários, alunos, professores, da mesma forma. Então acho que é o peso que a gente quer dar para esse dia de metas, de acompanhamento. Eu agradeço a presença de todas e todos vocês aqui, a competência com que realizam o trabalho todo dia. Vocês sabem que as nossas críticas nunca são direcionadas à pessoa de vocês, que a gente sabe que luta a cada dia para fazer o que é possível, né? Para construir e manter uma universidade. Mas, de uma forma geral, a gente precisa assumir essa responsabilidade, sim, e fazer coro e lutar para que a gente tenha interlocução e clareza na hora de tratar desse assunto, das contas, dos recursos e do que se espera para o futuro da Universidade de Taubaté, certo? Mais alguém gostaria de fazer alguma fala? Serginho, Richardson está aqui representando a deputada Poliana.
Pessoal do IPMT, muito obrigada. Então, dessa forma, eu encerro essa audiência pública e agradeço a todos que nos acompanharam, a população que nos assiste pela TV Câmara, ao vereador Douglas, que presidiu até pouco antes. Muito obrigada.